Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus continue te abençoando grandemente e te mantenha são e forte. E continue sendo de luz em todos os lugares onde vai, para todos os irmãos, nas diferentes igrejas, e que Deus continue te dando muita sabedoria e entendimento para que o difundas também em todos os lugares onde vai e confirmes na fé o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos a todos os irmãos e a todos os ministros e a todos os irmãos nos diferentes países. E aqui presente, que também Deus nos mantenha sãos e fortes e com o entendimento aberto para continuar recebendo a revelação contida nos 7 trovões. Hoje, saudamos todos que estão conectados através do satélite Amazonas e também o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países que estão nos vendo e os que escutarão também e lerão mais adiante esta atividade. Hoje, domingo 21 de julho deste ano 2024. Também enviamos uma saudação ao reverendo Jair Ordões, da Venezuela, que está fazendo aniversário hoje. Que Deus o abençoe e o continue usando grandemente na obra de Deus em todos os lugares onde ele for. Vai também. Tem lá também na Colômbia, onde ele também vai, assim que onde quer que for, que Deus o continue usando grandemente na obra de Deus. E todos os que estão fazendo aniversário hoje e neste mês, que Deus os abençoe grandemente. Para esta ocasião temos o tema José junto à fonte, que foi pregado em 22 de dezembro de 2007, aqui em Cayey, Porto Rico. Vamos ler em Gênesis, no capítulo 49, versículo 1 em diante. E também Gênesis 49, 22, que foi a outra escritura que aqui nos leu. Mas vamos primeiro aí a Gênesis 49, versículo 1 ao 2. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos para que vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Podem sentar, por favor, para ir já com calma, vendo aqui nessas porções que vamos ler. E aí podem estar mais cômodos para anotar algumas escrituras. Vejam, aqui terei essas duas Bíblias principais. E vamos ir um pouco com calma nestas porções. Desejamos, pois,
Já depois que alguém as anota, pois já se vai essas escrituras, e aí vemos tudo que essas escrituras falam com referente a isso que estamos lendo. E são de grande bênção. Depois, quando repassamos, vejo aí em cima do versículo 1 do capítulo 49, nesta Bíblia, nosso irmão William escreve. Começa desde cima, porque é bastantinho. Aqui são 4 frases. Ele escreve: José era o primogênito através de Raquel, a amada de Jacó, com quem se casou 2 vezes. Uma vírgula. Ela era a verdadeira e única esposa de Jacó. José era o primogênito através de Raquel, a amada de Jacó, com quem se casou 2 vezes. Ela era a verdadeira e única esposa de Jacó. E passamos ao versículo 22 deste capítulo 49, onde nos fala da bênção a José, diz: José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Em cima de rama, aqui escreve ramo, cujos galhos se estendem sobre o muro. E escreve Efraim e Manassés à esquerda, Efraim e Manassés, embaixo filhos. E nessa, em cima de galhos, escreve filhos, descendência. Lhe causaram amargura. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e perseguiram. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, a rocha de Israel. E aí, ao final, rocha de Israel, aí escreve Apocalipse 2, 17, vírgula 3:12. Ou seja, Apocalipse também 3:12. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos do abismo que jaz embaixo. E aí escreve Apocalipse 1:18 e também 20, do 1 ao 3. Com bênção dos seios e da madre, as bênçãos de teu pai
E aí desenha uma estrela de Davi. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Em montes escreve reinos, serão sobre a cabeça de José. E aqui escreve José igual Jesus. E sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Vejam a bênção de... Aí a Benjamim também no versículo 27. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devorará a presa. Amanhã, aí à esquerda ele escreve dispensação do reino. Dispensação reino. E à tarde repartirá o despojo. E aí escreve também do lado esquerdo dispensação graça. E em cima aí, de Benjamim é lobo arrebatador, escreve Apocalipse 7, versículo 2, 14, versículo 1, e 11, do 3 ao 7. Agora, passamos a Deuteronômio, capítulo 33. Isso eu recordo quando estávamos muitos... Quando alguém está na escola, quando você está na escola, e sempre tem um ou outro que está... Aqui dizemos... Está atento a outras coisas, viajando, e o professor diz, o mestre diz, anote, estejam atentos, porque isso vai cair na prova. Recordam? Lembram? Nos diziam isso. Muitos diziam, não, isso não importa. Não tem importância. Capte bem isso, receba-o. Porque vai cair na prova. Sempre para a etapa de prova de adoção. Vejam aí é onde Deus dá essa prova final para ver se aprenderam. Mas vejam vocês, Deus deu neste tempo uns bons alunos. Nada mais e nada menos que são os alunos que serão transformados. Em Deuteronômio capítulo 33, versículo 13 em diante, que é a bênção das tribos, nos diz aqui, quando vai falar à tribo de José, diz, de José disse, ele aqui tinha escrito 5, foi enumerando desde capítulo 33, o versículo 6, aí em 6, Rubem escreve 1, em Judá escreve 2, no versículo 8 em Levi escreveu 3, em Benjamim escreveu 4, e em José aí escreveu 5, e diz, a José disse, bendita do Senhor seja a sua terra,
com o melhor do céu, o orvalho. Ahí escribe al lado, Aí ele escreve do lado aqui, José, lado izquierdo, do lado esquerdo. y con el abismo E que está abajo, con los más escogidos E frutos com as águas del das sol, profundezas, com os tesouros que o sol amadurece. Aí depois de sol escreve Apocalipse 10. y a la derecha, en E el à direita, escribe, no centro, escreve es igual, Sol é igual Cristo. Malaquías 4:5. Malaquias 4, 5. Con el rico Com o rico, producto de la luna, produto da lua, y a la com o derecha, que germina durante a lua. igual, iglesia. E aí à direita escreve lua é igual à igreja. Y en este, E neste livro, nesta Bíblia, escreve Apocalipse 10, de 1 a 11. ahí en el centro también, Aí no centro também à 1, direita, 12 al 18, 1, 12 ao 18, Mateo 17, Mateus 17, versículo 1. y E escribe escreve igreja e desenha uma pedra angular e as eras. con el fruto más fino Con- de los montes antiguos, Com os produtos preciosos dos montes antigos, com o mais excelente dos outeiros eternos. Em outeiros escreve reinos, y con las mejores com dádivas de as la tierra delícias do solo e da sua plenitude, y la gracia e com a benevolência daquele que habita na sarça ardente. E escreve o pilar de fogo. a la izquierda escribe el pilar À de fuego, esquerda escreve pilar de fogo. y ahí en el luego E de aí, sarza escribe depois de Apocalipsis sarça, 7, escreve verso Apocalipse 7, versículo 2, 2, 17, 2, 17, 3, verso 12. 3, versículo 12. Y en esta, E nesta, e a graça daquele que habitou na sarça também, à esquerda escreve dispensação graça. además del pilar de fuego, Além de que en esta otra, pilar de fogo, nesta outra escreveu: venga sobre la cabeza de venha sobre a cabeça de José, José sobre la frente de e aquel que sobre es príncipe, a fronte do príncipe de seus irmãos. como el primogénito de su toro es Em su majestade, ele é como primogênito do touro. gloria. Y escribe a E la escreve à direita: touro é igual, cara de boi é igual, oeste. y sus astas E seus chifres como astas de búfalo. são como os de um boi selvagem, de búfalo. Com eles rechaçará os povos, Hasta los todos fines de la juntos até as extremidades da terra. tierra. Y escribe Apocalipsis E escreve Apocalipse 19, del 11 al 21, do 11 ao 21, 14 al 20, 14, do 14 ao 20, 2 2, del 26 al 20, do 26 ao 27, 11, 11, 3 al 7 do 3 ao 7 y 17 e 17, del 11 al 28, do 11 ao 28, ao 20, del 11 al 20. do 11 ao 20. Ellos son los 10 millares de Efraín. Tais são as miríades de Efraim. E aí em 10 milhares, em miríades, escreve igreja. Y ellos son los millares de Manasés. E tais são os milhares de Manassés. Y a la derecha en este E à direita, nessa escreve a noiva, es igual. é igual Efraín. Efraim. Los 144,000 Os 144 mil é igual Manassés.
Ahora aquí hemos visto Agora aqui vimos esta bendición essa a bênção esa tribu a essa tribo y hemos visto la bendición e vimos a bênção que lançou ali a José. a José. Y vean ustedes que E vejam vocês que quando fue a bendecir foi abençoar a los hijos de aos filhos de José, en el capítulo 48 no capítulo 48 del Génesis, de Gênesis, sucedió, aconteceu, versículo 1. cosas que dijeron a José. He aquí tu Depois padre dessas está coisas enfermo. disseram a José: teu pai está enfermo. Tomó consigo Então a sus José hijos, tomou Manasés consigo y seus Efraín, dois filhos, Manassés e Efraim. y encima, E em cima verso 1 do versículo 1 de este capítulo 48, deste capítulo 48, ele escreve aí: José tenía José tinha 56 años. 56 anos. E aí vemos todo esse relato no versículo 8. E viu Israel os filhos de José e disse: quem são estes? E respondeu José seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. E ele disse: aproxime-os agora a mim e eu os abençoarei. Nesta outra Bíblia, no versículo 9, aí desenha uma estrela de Davi. E os olhos de Israel estavam tão agravados pela velhice que não podia ver. Fez, pois, se aproximar dele, e ele os beijou e os abraçou. E disse Israel a José: eu não esperava ver o teu rosto de novo, e agora Deus me fez ver também a tua descendência. Estava feliz de ver os seus netos. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e se inclinou à terra diante dele. Tomou José a ambos, a Efraim com a mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés com a mão esquerda à direita de Israel, e os fez chegar a ele. Aqui nesta Bíblia escreve: direita é igual leste. Está um pouquinho cortado, mas é leste. Direita é igual leste, esquerda é igual oeste. Então Israel, mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Aí à direita ele escreve Apocalipse 1:17, 5, 2 pontos, e 10 do 1 ao 11. Aqui nesta outra Bíblia, no versículo 14, escreve Apocalipse 10, de 1 a 11, e uma estrela de Davi. Abençoa José dizendo... Agora vejam, aí está, vai abençoar José. E automaticamente essa bênção ia passar aos seus filhos. Mas vejam,
donde iba a pasar onde ia passar a bênção da primogenitura. dijo a José diciendo, el E Dios abençoa en cuya José, presencia dizendo: Deus em mis cuja padres presença Abraham, andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que nasci até este dia, el ángel que me liberta o de anjo todo que mal, me livrou de bendiga todo o estos mal, jóvenes, abençoe estes sea rapazes, perpetuado en ellos seja mi nombre, chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente no meio da terra. Hay en ese verso Aí, nesse versículo 16 dibuja 16, desenha duas estrelas de Davi. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la Vendo cabeza José de que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável. E tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Disse José seu pai: Não assim, padre mío, Não assim, meu pai. porque este es el Este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou. Ou seja, estava tentando aí de pegá-la. Põe aqui. E ele que não. Aqui vai ficar. E seu pai não quis. E disse: Eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo, e também será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Aí desenha uma estrela de Davi à direita, e escreve aí, ao final de Nações, escreve Apocalipse 7, versículo 9 e 15, de 2 ao 4. E os abençoou naquele dia, dizendo: Por vós Israel abençoará e dirá: Deus te faça como a Efraim, como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés, antes de Manassés. E aí desenha outra estrela de Davi à direita. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar à terra de vossos pais. E eu te dou um pedaço de terra a mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco das mãos dos amorreus. E nesta Bíblia, aí no versículo 22 à esquerda, escreve: a dupla porção para José a recebe Efraim. A dupla porção para José a recebe Efraim. E aqui embaixo, no versículo 21, tinha escrito também: Efraim é igual à igreja. Manassés é igual a Israel. E também aqui embaixo, em outra Bíblia seguramente, pois não concordo os versículos, mas nessa versão, na parte de baixo da Bíblia, no lado esquerdo, nessa é debaixo do versículo 7, mas é aí onde escreveu: todos os filhos de José serão chamados pelos nomes de Efraim e Manassés. Pelas tribos de Efraim e Manassés. Todos os filhos de José serão chamados pelos nomes de Efraim e Manassés. Pelas tribos de Efraim e Manassés. Agora, vamos ver aqui, nessa mensagem, as duas varas de Israel na mão do Filho do Homem, que foi uma sexta-feira, foi a introdução desse tema do domingo, sexta-feira, 26 de agosto de 2016, aqui em Caí, Porto Rico.
de 2016, nos diz o nosso irmão William, para o reino do Messias ser estabelecido, se requer as 12 tribos de Israel juntas para o estabelecimento do reino do Messias, tendo como capital Jerusalém, como distrito federal todo o território de Israel. E o povo de Israel terá o templo prometido e terá Deus habitando no meio do povo, sentado sobre o trono de Davi. Deus, no Messias príncipe prometido para o povo hebreu. Aí estará a bênção de Deus e a paz para Israel e para todas as nações. As armas de guerra serão convertidas em ferramentas de trabalho, as espadas em ferramentas para trabalhar na agricultura e assim por diante, porque o Messias príncipe trará paz para Israel, da qual estará Elias em sua 5ª manifestação proclamando Israel neste tempo final. Portanto, o primeiro que os judeus verão será Elias em sua 5ª manifestação proclamando a paz imperecível no reino do Messias. Depois, mais adiante, verão Moisés. E depois, mais adiante, verão a ver o Messias príncipe, verão o Filho do Homem glorificado. Na mensagem, cisternas rotas, na página 3, nos diz 3 e partezinha da 4, diz agora, eu estive falando a vocês sobre a mensagem muito retamente e algumas pessoas poderiam estar sob a impressão de que eu penso que Jesus virá de manhã ou essa noite. Eu acho agora, eu não digo que ele virá. E, novamente, pode ser que não venha pela próxima semana e pode ser no próximo ano, poderia ser em 10 anos. Eu não sei quando virá, porém, há uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente sempre. Você esteja pronto a cada minuto ou a cada hora. Vem? Então, se ele não vem hoje, ele poderia estar aqui amanhã. Assim que somente mantenha isso em sua mente, que ele vem. E eu não sei quando será minha última hora sobre essa terra. Nenhum de nós sabemos. E não há nenhum de nós que saiba quando será sua vinda. De acordo à sua palavra, nem ainda ele o sabe. Aí à esquerda dizia uma estrela de Davi. Ele disse que somente o Pai sabe quando será sua vinda. Nem sequer o Filho sabe quando virá. Será quando Deus o enviar a nós outra vez. Mas nós estamos buscando sua vinda. E se ele não vem na minha geração, poderia vir na próxima. Se ele não vem na próxima, virá em outra. Mas, para mim mesmo, não posso ver que reste tempo algum. E eu somente... Para mim, poderia acontecer a qualquer minuto. Agora, isso não significa agora que você verá os céus mudarem tudo, reticências. Essa não é a vinda da qual estou falando. Estou falando do rapto. Vejam, ele vem 3 vezes. Ele vem no nome de 3 filhos. Ele vem em uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vem? Tudo isso é o mesmo Cristo, o mesmo Deus o tempo todo. Agora nós sabemos que ele vem para trazer 3 obras de graça. Escreve 1, justificação. Escreve 2, santificação. E escreve 3, batismo do Espírito Santo. Todas as coisas em Deus são completadas em 3. Portanto, ele vem e escreve 1, primeiro para redimir sua noiva. Em segundo, ele escreve 2. Em segundo lugar, ele vem como um rapto para levar sua noiva. Em terceiro lugar, ele escreve 3. Terceiro lugar, ele vem com sua noiva, rei e rainha. Aqui embaixo escreve Cristo vem 3 vezes. E vimos em algumas mensagens que ele diz que a quarta é depois do milênio, quando regressarmos à Terra.
Mas, quando ele vier essa vez, ou seja, aí está se referindo à segunda, quando ele vier esta vez, dificilmente ninguém, exceto aqueles que estiverem prontos, saberão que ele vem. Haverá simplesmente uma ausência de pessoas. Ele escreve aí, a vinda do Senhor. Eles não saberão o que lhes aconteceu. Serão levados no momento. E eles desaparecerão, mudados no momento, no abrir, num piscar de olhos. Assim que esteja pronto para isso. Será horrível a perda de um ser amado uma manhã. Ninguém poderá encontrá-los. E aí à esquerda ele desenha uma estrela de Davi. Vejam por quê. Por exemplo, num lar que um esteja crendo no ensinamento da carpa para falar claro e esteja recebendo a fé de rapto e o outro não. E que, de momento, aí onde estará fulano, onde estará ciclana ou fulana, ela nunca se vai assim ou ele nunca se vai assim. Assim será. Eu desejo que todos no lar, em cada lar e em cada família, faça o rapto. É o desejo, o almejo de todos. Mas seria triste, mas bem triste, que você esteja com uma pessoa que ama e que uma delas se vai e você fique. Isso sim que é bem triste. E ter que passar pela grande tribulação. E se fala, porque isso será assim, irmãos? Será algo terrível para esse que fique, ou essa que fique. E eu disse muitas vezes, e isso não é um jogo. Mas vejam, será horrível a perda de um ser amado uma manhã. Ninguém poderá encontrá-los. Não seria demasiado ruim saber que já passou e você perdeu? Assim, somente se mantenha perante Deus. Aí à direita desenha uma estrela de Davi. E vejam, continua dizendo, essa é a ordem da vinda do Senhor para o tempo final com seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias no tempo final, onde também terminará a dispensação da graça e virá a introdução do Evangelho do Reino. Na mensagem que ele nos pregou, vamos ver aqui. Dos selos, eu tinha aqui um escrito. Vamos ver aqui no livro. Livro dos selos. Na página 458. Que é a porção que o nosso irmão William agora vai ler, para tê-la aí aberta. Diz, vejam o que diz na página 458 e 459 do livro dos selos. Diz o reverendo William Branham. Isso está na página 458 aqui. Embaixo, esse é o último parágrafo. Então, é entre o sexto e sétimo selo, quando ele chama essas pessoas, os quais foram mencionados por Jesus Cristo em Mateus 24, 31. Quando a trombeta soa, será a trombeta das duas testemunhas da era da graça para os judeus. Soa uma trombeta. Agora vejamos mais claro, aqui em Mateus 24, 31, e enviará seus anjos, não é somente um, mas dois, com grande voz de trombeta. O que é? Quando Deus fala, se ouve o som de trombeta. Sempre foi assim a voz de Deus, chamando a batalha.
Aqui escreve à esquerda a grande voz de trombeta e Moisés e Elias. Deus está falando. Estes dois anjos vêm com o som da trombeta. Até aí leu nosso irmão William. E para o que vêm esses anjos? Continua dizendo o nosso irmão William. E para o que vêm esses anjos? Estes ministérios de Elias e Moisés, para chamar 144 mil hebreus ao programa divino para a era messiânica ou etapa messiânica, que abrirá suas portas neste tempo final. Na mensagem o rapto, não trouxe aqui, mas há um lugar onde ele diz que ele o realiza, ou isso realiza ele mesmo, as três coisas. Lemos, creio que foi no Equador, essa porção que ele escreve ali. E ele escreve nessa porção, Deus o fará por profeta, as três coisas. A página 25 do rapto, ele escreve aclamação, ou seja, as enumera, aclamação, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e ele escreve aí do lado, Deus o fará por profeta, as três coisas. Continua dizendo o nosso irmão William, portanto, as duas varas de mando que Judá tem e José na mão de Efraim serão juntados, e será uma só vara na mão do Filho do Homem. Na mensagem Contagem Regressiva, a que foi pregada em 9 de fevereiro de 1964, porque há outro que ele intitulou assim também, mas dessa data, veja o que ele diz na página 27. Página 26 dessa versão, a parte a 27 em cima, 26 embaixo, 27 em cima, diz... Agora notem nisto, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo se separou a si mesmo, e línguas de fogo se assentaram sobre cada um. A grande coluna de fogo se separou e cada um recebeu uma porção desse Espírito Santo sobre eles, como línguas de fogo. E veja o que ele escreve aqui. Neste estudo bíblico, o qual foi deste final de semana que colocamos essa porção que eu estou lendo, e aí nessa porção ao lado escreve duas línguas de fogo, as duas varas. Bem, se você coloca uma língua de fogo e duas línguas de fogo juntas, você tem o dobro da força da que tinha em uma. E ele escreve do lado aí, as duas varas. Ezequiel 37, 15 ao 39. Lembrem-se, não foi isso que Ezequiel viu na sua visão das duas varas na mão? Vem? Agora... vamos ver aqui, na página 69 do livro de citações,
lo que nos dice allí, o que nos diz aí, del párrafo 597, no parágrafo 597, dice, diz: y como Elías fue para E abajo como del Jordán un Elias día, foi para baixo no Jordão um dia, e o golpeou com Eliseu, y se apartó para atrás, e se él afastou cruzó al para otro trás lado, e cruzou ao outro lado. él vino para atrás, Ele veio escribe para segundo trás, e Elías, ele escreve: igual segundo Eliseo. Elias é igual a Él vino Eliseu. para atrás con una Ele veio porción para doble. trás com uma porção Y dupla. cuando nosotros le E peguemos quando al nós Jordán, golpearmos o Jordão com Cristo, y escribe Eliseo, e ele escreve Eliseu, Moisés y Elías, Moisés e Elias, el Espíritu Santo. o Espírito Santo. E.S. E.S. Y cuando nosotros le peguemos E al quando Jordán nós con Cristo, golpearmos o nosotros Jordão com tenemos Cristo, una nós porción. temos uma porção. Pero cuando nosotros Mas regresemos, quando nosotros nós venimos con dos regressarmos, porciones. nós viemos com duas porções. Nós Nós temos vida eterna, a ressurreição do pecado agora em retidão com o Espírito Santo. E então, no regresso com Cristo, nós viemos de volta com as duas, ressurreição física, e nós já temos ressurreição espiritual. Nós então temos uma dupla porção. Dupla porção, a ressurreição espiritual, a ressurreição física. No regresso com Cristo, ele escreve em cima. E ao final do parágrafo aí desenha ao lado uma pedra angular. Agora, veja o que continua dizendo. Vejam esta linha aqui. E agora vimos, um pouquinho mais adiante da mensagem que estamos lendo, e agora vimos que assim como as duas varas do poder do reino, que o identificam como rei, estarão na mão do Filho do Homem, sua vinda, no tempo final. O que o identifica como rei? Vejam, ao ter essas duas varas, onde que diz que de ambos os povos, fez um. Gálatas ou Efésios. Efésios 2. Vamos ver aí o que é que nos diz Paulo. Efésios 2, versículo... Versículo 14 diz: Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Aí está. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Pois, por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Esse é o Espírito. Vejam que regressará também a Israel, onde em Ezequiel nos mostra ali que lhe é ordenado e é na etapa quarta, porque vejam, vamos ver essa também para ter aí se... Aqui, Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37. Vejam, desde o versículo
Verso 1 dice, la mano de Jehová No vino versículo sobre 1. mí, y me Veio llevó sobre mim en a el mão do espíritu Senhor de e ele me levou no puso en Espírito do medio Senhor e de me un pôs no valle que meio estaba de um lleno de vale huesos. que estava Me cheio hizo de pasar ossos. cerca de Ele me ellos fez por todo andar ao alrededor, redor deles y aquí que e eran eu vi muchísimos sobre la que faz del eram campo, muito por numerosos cierto, sobre a secos, sin face do gran vale e estavam Y me dijo, sequíssimos. hijo E de ele me hombre, perguntou, ¿vivirán filho do estos homem, huesos? poderão viver Y estes decimos, ossos? Jehová, Eu disse, Senhor tú lo Deus, sabes. tu sabes. Me dijo después, Então me ele dijo me entonces, disse, profetiza profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Aqui no versículo 5, à esquerda desenha uma estrela de Davi. E aqui eu faço entrar Espírito em vós e vivereis. Desenha uma estrela de Davi e ele nos falou que esse Espírito regressaria a Israel por profeta. Profetizei. Portanto, profetizei como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho. E os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Nos ossos ele escreve 1. E olhei, e vieram nervos, ele escreve 2. Sobre eles. E cresceu a carne, escreve 3. 3 a carne subiu, a carne cresceu. E estendeu-se a pele sobre eles. E ele escreve 4. Mas não havia neles espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. Aí em Espírito ele escreve 4. Entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Aqui nesta Bíblia ele escreve para cima, assim, do lado, Mateus 24, 31, e aí, de baixo, para cima, Apocalipse 22, 17, 19, 11 ao 21, 11, 3 ao 6. Aí está a vinda do Senhor e aí está os ministérios de Moisés e Elias. Porque o que é o 7º selo para a igreja, que é a vinda do Senhor, é a 7ª trombeta para Israel, Moisés e Elias. Ou seja, que é o mesmo instrumento que estava na igreja, agora, e está operando, atuando no meio de Israel, trazendo o Espírito de Deus. Agora vejam o que continua dizendo aqui nosso irmão William. E agora vimos que assim como as 2 varas do poder do reino, que o identificam como rei, estarão na mão do Filho do Homem em sua vinda no tempo final. A promessa da vinda do Filho do Homem terá as 2 varas na mão. E quando se diz as 2 varas, são os 2 bastões de mando do reino do norte e o reino do sul. São Lucas capítulo 21, versículo 27 diz, então verão o Filho do Homem que virá numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. A redenção do corpo, a nossa transformação. Agora vejam, ele ter esses 2 bastões de mando quer dizer que esse reino do norte e o reino do sul estarão sendo comandados por esse profeta. Porque estarão na mão, o qual foi visto nessa visão. Vejam que nos diz no capítulo
37, 37, ya del verso 15 en já do adelante, versículo 15 em diante, donde nos habla onde nos fala de esos dos palos dessas duas varas en la mano del profeta. na mão do profeta. Vamos a ver Vamos en el verso ver 19 dice, no versículo verso 19 diz, versículo 18 ou versículo 15. Vamos ao versículo 15, diz do capítulo 37. Veio a mim a palavra do Senhor. Tu, ó filho do homem, toma um pedaço de pau e escreve nele, por Judá, e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Então toma outro pedaço de pau e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Junta-os um ao outro para que se unam, e para que se unam e se tornem um só na tua mão. Agora recordem que de Judá veio Jesus, de Efraim, o anjo, porque a bênção da primogenitura, vejam, passou aos gentios, ou seja, que do meio dos gentios esteve o anjo do Senhor operando, atuando, dando a bênção da primogenitura. E quando os filhos de teu povo te perguntarem, não nos declararás o que significam essas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eu tomarei a vara de José que esteve na mão de Efraim e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá e farei delas uma só vara e se farão uma só na minha mão. Os pedaços de pau em que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. Deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Um só rei será rei de todos eles. Vejam, aí está o rei, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, um só rei e um só povo. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, pois eu os livrarei de todas as suas apostasias e os purificarei. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. Habitarão nela, eles e seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles um pacto de paz. Será um pacto perpétuo. Eu os estabelecerei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então as nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Aí do lado do versículo 26 ele escreve pacto de paz. Agora continua dizendo o nosso irmão William. Portanto, estejamos preparados, porque algo grande da parte de Deus vai se realizar neste tempo final, que nos dará a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E depois passará a palavra, Deus, a tratar com o povo hebreu para a restauração do reino de Davi nessa terra, conforme a como está prometida em Ezequiel capítulo 37,
versículo 15 ao 29. En el libro de los sellos, No livro dos selos, en la página na página 459, 459, abajo, embaixo, nos dice, nos diz, vamos a ver acá, tener este, vamos ver aqui ter este aberto também. aquí nos dice, Aqui nos diz, que habría que tenerlos, era preciso tê-los porque em cada um hay algo há algo que nos va abriendo. que vai nos abrindo todo o quadro. Miren, Vejam, dice, diz, página 459, página 459 do livro dos selos. Em outra ocasião disse, em verdade vos digo que essa geração, essas pessoas não serão acabadas. Não será consumida até que todas essas coisas tenham ¿De sido. qué estaba hablando? Do que estava falando? Desde el principio, Desde o han princípio, tratado de aniquilar al trataram judío, aniquilar o pero judeu, nunca alcanzaron a mas hacerlo. nunca alcançarão Pero fazê-lo. fíjense que la misma Mas note generación que a de mesma judíos geração de que vieron judeus el retorno a la que Palestina viram retorno à Palestina são los mismos que verían os mesmos que veriam essas coisas acontecerem. estos últimos años E nestes últimos anos ser una nación se tornou uma nação com seu próprio dinheiro, bandeiras e demais coisas. Depois, amigo, onde hemos estamos? visto hasta la Vimos apertura de até a estos abertura destes selos. E até estamos vendo isso que está no meio do sexto e sétimo selo. y escribe allí arriba en ese Escreve aí em párrafo, cima entre nesse parágrafo, entre o y sexto séptimo sello. e sétimo selo. O sea, lo que ya había predicado, Ou seja, o que já tinha ele pregado, o qual ele escreve também à esquerda, para cima, Moisés e Elias e os 144.000. acá en este escribe, Aqui neste arriba escreve, también, aí em cima também, por eso es bueno dejarle un espacio. por isso é bom dar um espaço, escreva pequeno para que caiba o que nos outros livros ele tem escrito. No traigo Às vezes eu não trago todos, em algum outro estudo, ouvemos, e aí hay escrito algo también. escreveu algo também. Vejam, neste também, aí no meio, Hemos visto em cima de vimos, até a abertura ele escreve, el sexto y séptimo entre o sexto e sétimo selo estão os 144.000 judeus. entre el sexto y séptimo sello, Entre o sexto e sétimo selo estão os 144.000 judeus. Dios es un libro abierto Deus é um livro para los aberto escogidos. para os escolhidos. Hoy Dios es un libro abierto Hoje, para Deus usted é um livro aberto para você y para mí. e para mim. Él nos está revelando Ele está nos revelando cosas profundas. as coisas profundas. Gloria a Dios. Glória a Deus. ¿Pueden ver en dónde estamos? Podem ver onde Ojalá estamos? lo entiendan. Oxalá o Yo no tengo entendam. educación. Eu não tenho educação. ¿De qué estoy hablando? Sei do que estou falando, mas o problema está em que não posso explicá-lo claramente para que o entendam. Pero confío que Dios tome Mas estas confio palabras que tan Deus tome rústicas y essas las palavras presente correctamente tão rústicas e as para que apresente conozcan, corretamente a para que vocês, reconozcan para la que situación, reconheçam a porque situação. verdaderamente Porque estamos a la puerta. verdadeiramente estamos à porta. Estamos neste tempo. Aí ele escreve à porta. Y acá
E aqui escribe escreve educação e desenha uma estrela de Davi. Entonces notemos que él vuelve hacia estos judíos. Então notemos que ele volta para estes judeus e nos diz o que acontecerá no tempo do fim. Nós agora sabemos bem que as tribos estiveram espalhadas por quase 2.500 anos, porque foi profetizado que seriam espalhadas aos quatro ventos. Sabem isso? Desde então que sabemos, e não há necessidade de voltar a vê-lo, porque eu tenho algo muito importante aqui que eu quero que vejam antes de cansá-los muito. Também sabemos que as tribos já não têm a ordem como no princípio, mas que estão espalhadas por todos os lados. Quando chegam os judeus a Jerusalém, não sabem a qual tribo pertencem. Aí desenha à direita uma estrela de Davi. Já não tem as bandeiras de cada tribo. O único que sabe é que são judeus. Mas assim foi profetizado que seriam espalhados por todo o mundo. Seus livros de registros foram destruídos. Alguém chega e pergunta, e você? De qual tribo é? O outro responde, eu não sei. Um é da tribo de Benjamim, outro dessa e outro da outra. Eles não sabem de qual tribo são, porque seus registros foram destruídos das guerras, etc., através destes 2.500 anos. O único que sabe é que são judeus, e sabem que estão de novo em sua terra. Agora, mesmo que eles não sabem de qual tribo são, Deus sim o sabe. Como eu amo isso! Ele diz que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Que coisa! Ah, ele não perde nada. Os ressuscitarei no último dia. E ele escreve aí, o 7º milênio. Na mensagem, reconhecendo o dia e sua mensagem, vamos fazer uma pausa aí e vamos ir à página 12 dessa mensagem. Do qual colocamos também neste estudo, este extrato. E veja o que ele escreveu ali. Diz, Oséias disse no capítulo 6, versículo 1, vinde e tornemos ao Senhor. E recorde, ele disse que seriam espalhados, e assim foram. Ele disse que regressaria ao Senhor depois de que fossem dispersos e que ele os ligaria. Note você, voltar, ser espalhados. A segunda, foram arrebatados e cegados. Isso foi exatamente o que aconteceu. Ele nos curará e nos ligará. Como em Ezequiel 37 e o vale cheio de ossos secos. Porque Ezequiel também viu o seu regresso. Note, então Oséias disse, depois de 2 dias nos ressuscitará e viveremos diante dele. Agora, ressuscitará não significa ressurreição. Essa palavra é usada em outras partes e significa um avivamento. E ele escreve aí no extrato, no estudo, um avivamento. Ezequiel 37, de 1 ao 14. E 37, do 15 ao 29. Ele nos avivará depois de 2 dias. Isso será no 3º dia, quando ele os avivará. Dará vida novamente. Ele escreve aí, ao 3º dia igual, 3ª dispensação. Nos avivará aí no meio, 3º milênio. E aqui escreve, nos ressuscitará igual, no estudo bíblico, nos ressuscitará igual, nos avivará. Depois que os dispersou, cegou e feriu. Você sabia que os judeus foram cegados com o só propósito de que nós pudéssemos ser vista? Eles foram separados e espalhados como uma nação. Agora, como eles receberiam esse avivamento? Ele diz no livro de citações que Deus não pode enviar um avivamento.
Vamos ver onde está essa parte. Creio que nesses dias estávamos buscando. Citações. Deus não pode enviar um avivamento sem que tenha um homem, algo assim diz para 218. Página 26, parágrafo 218 diz: assim que nós nessa noite queremos pensar nisso e recordar que no meio de todo este clamor, Deus não pode enviar um avivamento até que tenha um homem em forma para recebê-lo. E antes que nós possamos ter esse avivamento, Deus tem que chamar fora e treinar o homem. Deus treina o homem para levar sua mensagem. Vem e escreve um homem para um avivamento. E aí desenha uma pedra angular. E pode enviar o avivamento e também à esquerda escreve, desenha uma pedra angular. Agora vejam. Continua dizendo, rejeitar o seu Messias, para que nós pudéssemos recebê-lo e para que pudesse ter um povo chamado dentre os gentios para o seu nome. Agora, pois, o homem aparece e a mulher toma seu nome. Esses gentios cegos que não podem ver o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo. Que pena, mas tem que ser dessa maneira. Os judeus tiveram que estar cegados a isso, somente há um que o pode ver. E é aquele que está predestinado para vê-lo. Aí não há forma que escape. Há um predestinado, há um eleito. É aquele que está predestinado para vê-lo. De outra maneira, você nunca o verá. Ou seja, se você não é um predestinado, não há forma que veja. Os judeus não puderam ver que Jesus era o seu Messias, mesmo sendo eruditos e teólogos, homens de cultura grandemente renomada, liam a mesma Bíblia que vocês. Agora podemos ver claramente que Jesus foi o Messias. Agora que nos foi mostrado. Mas eles não puderam ver. Nem podem ver hoje em dia. Porque foi profetizado que eles também estariam cegos. Está profetizado que a igreja neste dia estaria cega e rejeitará a mensagem do entardecer. Aí escreve, não vem o Messias hoje. Segundo Apocalipse 3, que diz, tu és desgraçado, miserável. Note a condição da igreja na visão, e nua e cega e não sabes. Apocalipse 3,17. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. A Bíblia disse que ela estava nua. Ou seja, a sétima era. Eu nunca tinha visto, a não ser até agora, a igreja de Laodiceia estava nua. E quando ela apareceu na outra noite na visão, estava nua. O que será com esses que ficaram nessa sétima era? Onde ele disse em 2000 que estávamos entrando nessa sétima etapa? Pois estariam na mesma condição que a sétima era da igreja de Laodiceia. E não sabem. E não sabia. Me parece que não estamos suficientemente agradecidos pelas coisas que Deus está nos dando a conhecer. A visão me mostrou que ela estava nua. E ela mesma não sabia. Cega. Como Israel foi cegado de modo que os gentios pudessem entrar agora, os gentios estão cegados de modo que a noiva possa ser tirada e Israel possa receber a festa das trombetas. E aí ele escreve, abrir a Israel a história das 7 trombetas. Perfeitamente. Depois de 2 dias ele nos dará vida, ou nos dará avivamento, nos juntando os judeus, falando sobre essas trombetas, e viveremos diante dele, ou teremos vida eterna, e estaremos diante dele. A Bíblia diz aqui em Oséias, viveremos diante dele. Vida, ter vida diante dele. Essa é sua própria vida, vida eterna. Ter vida diante dele.
escribe Laodicea, Ela, e ele escreve Laodiceia, vive en placeres, a que vive em deleites, vivendo está morta. Assim que ele prometeu que Israel novamente teria vida diante dele. muerta a las verdades. Ela tem estado morta para as verdades da festa pentecostal. Ahora sigamos aquí Agora vamos continuar aqui, en el libro de los sellos, donde no livro dos selos, onde paramos, página 460, abajo embaixo, aunque ellos no saben diz, mesmo que eles não sabem de qual tribo são, e isso e o outro, de qualquer forma, Deus os chamou à sua terra. Agora lemos em Apocalipse capítulo 7, onde diz que são 12.000 escolhidos de cada tribo, e são colocados em ordem perfeita. cómo están allí, Como estão ali? orden por Em ordem por tribos, ainda sendo que não são agora mesmo, mas assim serão. Agora, estarán en quais estarão nessa ordem perfeita por tribos? Não será o judeu qualquer, mas somente 144.000 judeus. Oh, irmãos, como gostaria de mostrar algo, mas não há tempo. Mas assim também tem que estar a igreja em uma ordem perfeita. E escreve aí, em ordem à esquerda para cima em ordem. E em cima escreve, a igreja tem que estar em sua ordem perfeita. E em sinal de pergunta escreve, a que era? Você pertence? E neste desenho uma pirâmide, à direita 461, à direita uma pedra angular e as eras. Agora quero que notem aqui algo que possivelmente não viram no nomeamento das tribos. Em Apocalipse 7 faltam as tribos de Dan e Efraim. Aí escreve Dan, neste escreve Dan, Efraim. Aí não estão mencionadas, o captaram? José e Levi foram colocados em seus lugares. Por que seria isso? O Deus que não esquece nada, se lembra de todas as promessas da sua palavra. Como gostaria de pregar sobre isso? Deus não se esquece de nada, mesmo que às vezes assim pareça. Aí desenha uma pedra angular e as eras neste. Israel esteve no Egito por 400 anos. Aí ele escreve 400 anos no Egito, em cima. E tinha que sair nesse tempo. Deus tinha dito a Abraão que sua semente moraria em terra estranha por 400 anos. E depois ele os livraria com mão poderosa. Depois, ele chegou a Moisés e disse, eu me lembrei da minha promessa e vim para cumprir o que eu disse. Deus não se esquece nem dos seus juízos, nem das suas bênçãos. Antes, bem, toda a promessa que ele faz, a cumpre. E aí desenha à esquerda uma estrela de Davi. Agora, aqui vamos ver por que faltavam essas duas tribos. Vamos ler em Deuteronômio, capítulo 29. Há uma razão pela qual essas duas tribos não estão. Tudo tem sua razão. Agora, o Senhor nos ajude para que possamos entendê-lo. Mas, entendê-lo, porque vós sabeis como habitávamos na terra do Egito e como passamos por meio das grandes, por meio dos povos que passaste. E viste suas abominações e seus ídolos, madeira e pedra, prata e ouro, que tem consigo. Cada um carregava seu santinho de Santa Cecília ou algo semelhante. Talvez haverá entre vós varão, mulher ou família ou tribo, cujo coração se volte hoje de com o Senhor nosso Deus, por andar a servir os deuses daqueles povos. Talvez haverá em vós raiz que lance, que produza frutos venenosos e amargos. Ninguém que, ouvindo as palavras dessa maldição, invoque uma bênção sobre si mesmo e pense, terei paz, ainda que persista em seguir o meu próprio caminho. Como as pessoas hoje em dia que dizem, olha aquele, se abençoa a si mesmo. Quando faz o sinal da cruz,
E essas demais coisas é a mesma coisa, um costume pagão. Para acrescentar à sede a bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas se inflamar. Não importa se eu tomo um pouquinho, contal se também for à igreja. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas se inflamará de ira e de zelo contra esse homem. E de todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ele. Não tire nem acrescente uma só palavra. E o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Isso é enquanto está sobre a terra. Aí escreve, apagará seu nome para cima. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para entregá-lo à calamidade segundo as maldições do pacto escritas no livro dessa lei. Deuteronômio 29, 16 ao 21. Então, qualquer homem que sirva um ídolo ou mantenha um ídolo sobre sua pessoa, aí ele escreve os ídolos. E em cima desse parágrafo escreve Apocalipse 17, do 1 ao 18 e 18 do 1 ao 24. Então, qualquer homem que sirva um ídolo ou mantenha um ídolo sobre sua pessoa, ou se abençoe segundo a própria imaginação da sua mente, ou seja, que serve a ídolos. Deus diz que quer seja varão, mulher, família ou tribo, seu nome será completamente tirado dentre as pessoas, dentre o povo, correto? Como podemos ver a verdade disto quando vemos como operou a idolatria na igreja através dos anos e ainda hoje? E note como o anticristo tratou de formar o antimovimento. Quantos sabem que o diabo faz seus planos e suas tretas, segundo suas armadilhas, segundo o exemplo dado pelos santos de Deus? O que é pecado? É a coisa justa, mas pervertida. O que é uma mentira? Uma verdade falsificada. O que é adultério? É o ato correto, feito ilegalmente. Aí, à direita para cima, ele escreve o diabo, o personifica tudo. E neste escreve também imitação. E escreve também à esquerda, aí nesse parágrafo, o sétimo é também o oitavo. Apocalipse 17, do 11 ao 21. E é dentre os 7 vai a perdição. Aí é que fala dessa escritura. Agora, nisto de apagar o nome, notaram isto? Nas eras da igreja, a mesma besta relacionada com as imagens de pessoas mortas tratou de apagar o nome do Senhor Jesus Cristo e apresentar os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. É a mesma coisa e com a mesma maldição. Exatamente dessa maneira fizeram Dan e Efraim sob um rei hipócrita em Israel, um impostor chamado Jeroboão. Agora vamos ler em 1 de Reis. Isso para mim é importante para fixar uma base onde possamos confiar. E retificou Jeroboão a Siquém, no monte de Efraim, e habitou nela, e dali saiu e edificou a Penuel. Disse Jeroboão consigo, aí está a imaginação em seu coração. Agora se tornará o rei na casa de Israel. Estava muito temeroso que as pessoas se fossem. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor, Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e tornarão ao rei Roboão. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: é muito trabalho para vós subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Aqui neste ele escreve os 2 bezerros de ouro. Os 2 bezerros de ouro. E neste ele escreve os 2 bezerros de ouro. E neste ele escreve os 2 bezerros de ouro. E neste ele escreve os 2 bezerros de ouro. E neste ele escreve os 2 bezerros de ouro. E neste ele escreve os 2 bezerros de ouro. E neste ele escreve os 2 bezerros de ouro. E neste ele escreve os 2 bezerros de ouro. E neste ele escreve os 2 bezerros de ouro. E neste ele escreve os 2 bezerros de ouro. E neste ele escreve os 2 bezerros de ouro. E neste ele escreve os 2 bezerros de ouro. E neste ele escreve os 2 bezerros de ouro. E neste ele escreve os 2 bezerros de ouro. E neste ele escreve os 2 bezerros de ouro. E neste ele escreve os 2 bezerros de ouro. E neste ele escreve os 2 bezerros de ouro. E neste ele escreve os 2 bezerros de ouro. E neste ele escreve os 2 bezerros de ouro. E neste ele escreve os 2 bezerros de ouro.
pôs um em Betel e outro em Dan. E isto se tornou um pecado. O povo ia até Dan para adorar o bezerro de lá. 1 de Reis 12, 25 ao 30. Entendem como foi? Ele colocou um ídolo em Betel, onde estava a tribo de Efraim, e o outro em Dan. E depois as pessoas saíam a adorar estes ídolos. E agora aqui estamos quase, e ele escreve na grande tribulação, e agora aqui estamos quase na era do milênio. E Deus ainda se lembra daquele pecado. Eles não estão mencionados com as tribos, glória. Igual como ele se lembra das promessas boas, também se lembra do mal. Por isso, amigos, que eu creio e sempre procurei ficar com a palavra sem importar quão estranho pareça. Agora, eles naquele então não pensaram nisso, pensaram melhor. Nós escapamos. Bem, mas aqui, nesta era do milênio, vemos que quando são nomeadas e numeradas as tribos, eles foram excluídos, porque serviram à idolatria, o qual Deus tinha condenado. Não disse também que odiava os nicolaítas e aquela Jezabel? Se afastem-se de tais coisas. Não disse também que mataria as filhas de Jezabel com morte? Ou qual é a separação eterna da sua presença? Não confie nessas coisas, de nenhuma maneira. O melhor, se afaste delas. Então, Deus se lembrou. Mas notaram que os nomes deveriam ser apagados, por quê? Sob todo o céu não havia sacrifício imediato para oferecer o Espírito Santo para que pudesse ver essas coisas. Mas, de qualquer forma, o fez em sua própria mente tão egoísta. Mas Ezequiel, em sua visão do milênio, os viu em ordem perfeita. Em Ezequiel capítulo 48, também em Apocalipse 14, João os viu em sua ordem perfeita por tribos. Correto. Então, o que aconteceu? Recordem, ele disse, sob os céus, seu nome seria apagado da ordem das tribos, porquanto estava sob os céus. E estes 144.000 estão ainda sob essa ordem. E ele escreve, sob o céu, à esquerda para cima. Sob o céu. Correto. Mas é que eles foram cegados e tinham apenas os sacrifícios de bezerros e bodes. Agora vejam, ele apagou seus nomes de debaixo do céu. Aí escreve em cima, debaixo do céu. Mas, quanto aos gentios, no tempo do Espírito Santo, ao pecar, alguém contra isso, seu nome seria tirado completamente do livro da vida. À direita escreve livro da vida. E então não há perdão neste mundo, nem no que vem. Por isso ele dizia, tanto Jesus como o irmão Branham e nosso irmão William, que qualquer palavra contra o Filho do Homem seria perdoado. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo não seria perdoado nem neste século, nem no vindouro. Correto, aí é onde nos encontramos. Israel estava sob o sacrifício de cordeiros e bodes. Aí conseguiram a citação para que tenham página 50, do livro de citações, que é um extrato das eras, ele falou, página 50, parágrafo 431. O Pai a ninguém julga, o Pai não julga nenhum homem, mas ele submete todo o juízo ao Filho, a cadeira de juízo, ele escreve trono, a cadeira de juízo de Deus. Tu falas contra mim, será perdoado. Fala de outro que vem, outro trono de misericórdia.
Si hablares Se falares contra o Filho do Homem, eu te perdoarei. propiciatorio en el Outro otra versión. propiciatório na outra versão. Pero algún día el Espíritu Santo Mas algum vendrá dia o morar en Espírito los Santo corazones virá de morar nos corações das pessoas. Uma palavra contra dele nunca será perdoada. Sigue siendo más Continua sendo mais severo, todo o tempo, o juízo, porque Deus continuamente está gastando sua paciência, tratando de trazer os pecadores a Ele para reconciliá-los. E o chamam Beelzebu, y le llaman falso profeta. e o chamam falso profeta, e o chamam Cantidades de cosas. quantidade de coisas. Usurpador también. O usurpador também lhe disseram. Primero estaba con los cielos, Primeiro arriba, estava en com los os céus cielos em cima, com os céus em cima, que brilhava pelas estrelas. Segundo, estava na terra iluminando pela glória da Shequina. enseguida él vino y se hizo Depois carne ele y veio habitó e se entre fez nosotros. carne e habitou entre nós, Todavía usando su ainda paciencia. usando sua paciência. Luego redimió al hombre por su Depois sangre. redimiu o homem Vino a por su seu iglesia en sangue. forma del Veio à Espíritu sua igreja em forma do Espírito Santo. contra E eso falar contra isso una cosa é uma terminada, coisa acabada. terminada, acabada. Ahora mire dónde viene Agora el olha onde estremecimiento. vem o estremecimento. Estamos en un tiempo Estamos em um que tempo no realizan. do que não percebem. As pessoas não compreendem o que quer dizer. Agora, El primer trono estaba en el o cielo. primeiro trono estava no céu, trono de misericórdia. O segundo trono estava em Cristo. O terceiro trono está no homem. Y ahí escribe abajo, primer E aí trono escreve es igual. embaixo: o primeiro trono é igual no céu. Segundo trono es igual. Segundo trono é igual, Cristo. Tercer trono es igual. Terceiro trono é El igual, hombre. o homem. Y escribe el tabernáculo. E escreve o tabernáculo. Y escribe Apocalipsis E escreve Apocalipse 10, 8 a 11 y 11. e 3 al 11, 6. 3 ao 6. ¿Y qué es? E o que é? Moisés y Elías. Los Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias. Y a la derecha ahí está en el E hombre à una direita aí flecha está o homem e uma hacia flecha una piedra angular. para uma pedra angular, onde escreve trono. Correcto, sigue Correto, continuo na página 464, em cima, correto. Aí é onde nos encontramos. Israel estava sob o sacrifício do cordeiro e bodes. Eles tinham um lugar, porquanto estavam aqui, mas as duas tribos faltavam e nunca poderiam ser incluídas. Quando ele chama os 144 mil, ainda estão faltando, correto. Nem estão numeradas, mas o melhor José e Levi foram colocados em seus lugares. Aí você pode ver claramente. Aí você pode ver claramente. E lá, faz centenas e centenas de anos, encontramos a promessa de Deus. Agora, o que aconteceu? Eles foram purgados durante o tempo terrível da tribulação. Agora, se Deus vai a essa virgem, a qual era uma mulher boa, mas lhe faltou conseguir azeite para sua lâmpada, e ele vai purificá-la com perseguição. Então, pela mesma razão, ele coloca essas duas tribos e as purifica durante o tempo da tribulação. Porque, em verdade, é um tempo de purificação, é juízo. Aí escreve, não tem quantidade específica à esquerda para cima. E também à direita para cima escreve, as duas tribos passam pela tribulação. As virgens fátuas são o tipo. Então, aqui aparece os 144 mil depois da purgação de Israel e também aparecem as virgens fátuas, já purificadas e com suas vestimentas brancas. Quão perfeito é! Quão formoso! Outro paralelo é o tempo da angústia de Jacó. Agora vejam que o sexto selo, ele diz que tem três propósitos. Página. Vamos ver aqui algo primeiro na 464, vejam deste livro, para que não nos escape essa partezinha aqui, onde diz agora o que aconteceu.
en ese párrafo al lado Nesse izquierdo, parágrafo, ao lado esquerdo, ele pasan escreve: por la tribulación passam pela tribulação, y escribe ahí Efraín. e escreve aí Efraim e Dan mais embaixo. Y en este E neste, escribe escreve, ahí encima hacia el lado, aí em cima para o lado, aí em cima desse parágrafo, a grande tribulação es un tiempo de purificación é um tempo de purificação para, las vírgenes dois insensatas, pontos, as virgens insensatas, os 144 mil hebreus. la gran tribulación A grande tribulação é um tempo de para las purificação vírgenes insensatas, para as virgens insensatas, coma, los 140. vírgula, os 144 mil hebreus. Ahora en la página Agora na página 481, 481, ahí es donde nos dice aí é onde nos diz ese propósito triple esse propósito del triplo sexto sello, do sexto lo cual es selo, para la fatua, o qual é para as para fátuas, los 144 para os y para la 144 mil e para a tierra, terra, para o mundo. 481 481 dice, ahora hallamos que estos diz: fueron agora los encontramos que estes foram os três propósitos na abertura do sexto selo. Primeiro, as virgens fátuas têm que passar pelo tempo da tribulação para serem purificadas. Elas tinham que ser purificadas do pecado de incredulidade, por ter rejeitado a mensagem. Isso se fez, pois, no tempo da tribulação. Nas virgens fátuas ele escreve um. Ele em cima tinha escrito os três propósitos do sexto selo. Purificação. E vemos que isso culmina no capítulo 7 de Apocalipse. Entre os capítulos 6 e 8. Elas ali já estão purificadas e lhes foi dada uma roupa branca a cada uma. Agora, isso não é a noiva, mas a igreja são pessoas puras e boas, que talvez não tiveram a oportunidade de receber a mensagem, ou que de alguma maneira foram cegadas por estes falsos profetas e não tiveram oportunidade. No entanto, são sinceros de coração, e Deus conhece seus corações, e aqui é onde foram purificadas. Depois, há outro tempo de purificação, o qual é para Israel, e ele escreve 2. Quando eles se reúnem, este é o segundo propósito. Deus purifica Israel. Deus purifica a Israel no tempo da tribulação. Dentre os milhões haverá um grupo escolhido de 144 mil, e eles serão purificados. Também a terra, ele escreve 3, também a terra inteira será purificada. Será tão grande essa coisa que até a lua, as estrelas e toda a natureza será purificada. Vê você o que é? A terra está se renovando, sendo purificada, se preparando para o milênio. O milênio já vem, por isso tudo o que tiver a mínima partícula de sujeira terá que ser purificado durante o sexto selo. Aí ele escreve à esquerda a igreja, os 144 mil, a terra. E depois aí continua falando dos três propósitos também do sétimo selo. Agora, na 453, também nos diz do livro dos selos, mas vem a era quando terá chegado o final para os gentios. Vejamos como uma árvore. As raízes foram judaicas. Depois a árvore foi cortada e os gentios foram enxertados. A árvore de oliveira silvestre. E agora está produzindo seu fruto. Mas quando essa noiva gentia é cortada, como eu falei na mensagem, a árvore da noiva, e ela é levada à presença de Deus, Deus então colocará aqui de um lado os gentios incrédulos
as virgens fátuas que ficaram e enxertará de novo os judeus. Assim o prometeu fazer. Aí onde diz, mas vem a era, nesse parágrafo escreve a oitava era, a da pedra angular. E também para cima à direita, escreve as raízes foram judaicas. E a árvore noiva termina com judeus na copa. Assim o prometeu fazer, mas até que chegue esse dia, e ele escreve o oitavo dia, pois o que sabe para onde vai, ele sabe. Quem não sabe está tropeçando nas trevas. Então será quando os judeus serão convertidos nessa era. E ele escreve a oitava era. É como foi nas diversas eras da igreja, sob o poder da unção da promessa, a cada um receberá Jesus Cristo. Mas não acontecerá durante o tempo dos gentios. E ele escreve as 7 eras. Agora podemos ver que tipo de mensagem trarão estes 2 profetas de Apocalipse 11. Podemos ver claramente o que farão, porque durante esse tempo, os 144 mil predestinados recebem o selo de Deus. Aí ele escreve o selo de Deus, o recebem os 144 mil. Continua dizendo o nosso irmão William, e neste tempo final, tudo está se preparando para o cumprimento do que foi visto também no Monte da Transfiguração, onde foi mostrado ou mostrada a ordem da vinda do Messias com seus anjos, os quais ali eram Moisés e Elias falando com o Senhor Jesus da sua ida a Jerusalém. Tão simples assim. Vimos tudo o que há aí nesta visão, ou essas 2 visões, porque tocamos assim por cima o da visão dos ossos secos e também dessas 2 varas, os quais neste tempo final estarão na mão de um profeta, ou seja, o mando. José junto à fonte. E, vejam, não tocamos ainda aqui de cisternas rotas. O que ele ali nos fala. Mas creio que até aqui podemos chegar e assim ver este tema, essa mensagem José junto à fonte, onde nos fala dessas 2 varas. Vamos deixar este para outra ocasião, então, onde abundemos mais sobre essa fonte que está jorrando para e jorrou para a vida eterna, na primeira vinda e em sua segunda vinda. José junto à fonte. Vamos nos colocar em pé e assim já estamos preparados para receber essa mensagem que temos para hoje, o qual e na qual nos fala aí de tudo isso que falamos nessa ocasião. José junto à fonte, José junto à fonte. Deixamos assim, conosco neste tema, José junto à fonte, o nosso amado irmão e amigo,
o doutor William Soto Santiago,